Hoje você vai tirar o fardo dos seus ombros, esse fardo pesado que você vem carregando há muitos anos e tornou-se para você uma masmorra, uma prisão. A alegoria da caverna de Platão, você está preso em um lugar com medo de sair. Igual o filme A Vila, você não pode ultrapassar a fronteira da vila. Está numa Matrix, está com a sua mente presa em algo. Mas hoje você vai ficar livre. Eu quero fazer uma oração por você. Pai Celestial, eu quero te pedir pelas pessoas que estão aprisionadas, seja pela religião, que Jesus veio libertar as pessoas do farisaísmo e saduceísmo e herodianismo, zoroastrismo, seja as pessoas que estão presas pelo sistema na matrix da vida. Estão presos em um emprego, não conseguem pensar e gerar renda para si mesmo. Gastam do seu suor todos os dias de sua vida, somente final de semana está livre e apenas recebe do patrão, que aparentemente tem mais capacidade do que ele para governá-lo, 25%. Não tem como pensar. Ainda está preso no templo e tem de ir para o templo, porque se não for tem algo errado, e o líder irá dizer que ele está em pecado. Tem de ir para a casa de Deus, senão as brasas apagam. E eles estão oprimidos. E como está escrito em tua palavra em Isaías 61, que Jesus veio para libertar os algemados e aprisionados, os oprimidos, os presos. Então eu quero te pedir para libertar estas pessoas, seja do álcool, que não estão conseguindo se libertar, seja da promiscuidade, seja da pornografia, seja da mentira, seja o que tiver oprimindo, Pai. Vem neste dia libertar estas pessoas, tirar esse fardo e deixar estas vidas livres para te servir. Te peço em nome de Jesus. Amém. Olá, sou o pastor Frank Lima. Você é muito bem-vindo ao canal Abrindo a Mente. E hoje eu quero convidar você para se livrar do fardo que você tem carregado durante toda a sua vida. Já vai dando um like nesse vídeo e vai compartilhando para outras pessoas, para que eles conheçam esse canal. Eu julgo que vai edificar, exortar e consolar muitas pessoas. E o algoritmo vai simplesmente entender que é um bom entretenimento. E quando subirmos mais um desses vídeos, toda vez que isso ocorrer, você será primariamente notificado deste conteúdo diário que nós temos aqui. Se quiser cooperar com o canal, torne-se membro, entre no programa de membros e veja os privilégios que você terá. É isso. Você vai hoje tirar esse fardo que está pesando no seu ombro e que você carrega há tanto tempo. Jesus falou no Evangelho de Mateus: vinde todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O fardo que aquele povo que Jesus se referia estavam levando era o farisaísmo e saduceísmo. Jesus falou em Mateus 23 para os fariseus: vocês põem um fardo tão pesado nos ombros dos homens, mas vocês não querem movê-los nem mesmo com o dedo. Vocês não querem carregar, mas vocês põem nos ombros dos homens. É como o fardo que os pastores põem. O irmão não pode ir para a praia. A igreja Deus é Amor. Ela ensina que a praia é um lugar de espíritos possuírem as pessoas. Muitos não podem... na praia de Moitas, aqui no Ceará, um pastor chamado Evandro, um colega, eu estive lá na igreja dele, ele estava no dia retirando a disciplina de 10 homens. Um monte de homens. Os homens foram disciplinados porque foram ver uma corrida de barco na beira da praia. Eles foram ver a corrida, então foram disciplinados pelo pastor. Isso é um fardo. Isso é um fardo que muita gente está carregando, a religião. Então tem de ficar indo para o templo, tem de o itinerante. Quando eu era itinerante pregando, cada líder, quando eu chegava, se eu fosse residir, ele queria que eu desse alguns anos da minha vida lá, que eu começasse a minha vida de itinerante de novo.
para ele ficar me observando se eu era santo ou não, se eu era bom ou não, que eu ficasse auxiliando ele e arranjasse um emprego e fosse trabalhar fazendo outra coisa para quando ele me aprovasse com 2, 3, 4 anos. Teve o Ivanildo lá em Carapicuíba, quando eu estive lá em 2008, ele disse que ia me apoiar, depois ele falou, não, arranja um emprego e fica na tua igreja. E tinha um irmão chamado Joás, um cantor. E eu perguntei, Joás, você passou quantos anos aqui auxiliando o pastor para ele liberar para você cantar ser itinerante? Ele falou, 12 anos. Agora que estou cantando, eu fiz uma gravação dos CDs e doei 200 CDs para ajudar em pagar o templo, que era um ginásio que foi comprado para o templo, né? Então, 12 anos, quer dizer, se eu deixasse, talvez o pastor Ivanildo ia tirar 12 anos da minha vida para poder dizer, agora você pode ser itinerante. Quando em 2005 eu entreguei a igreja aqui no Ceará, que fui pastor durante 8 anos, eu entreguei para ficar na condição de itinerante, mas na hora que eu me agregasse em qualquer lugar, essa seria a regra deles, começar tudo de novo. E como eu pretendia viajar muito pelo Brasil, ficar viajando, não teria como fazer isso. Até porque o pastor Ivanildo, quando eu estive em Carapicuíba, São Paulo, ele disse, você está andando muito. Fazia um mês que eu estava pregando nas igrejas, você tem de parar de andar. Né? Então, voltando aqui, Jesus falou mesmo que o fardo que eles carregavam, aí ele era a religião. Os fariseus puseram fardo nos ombros dele. Quer dizer, o cara tem de ser dizimista, tem de fazer isso, tem de fazer aquilo, a mulher não pode usar calça em muitas igrejas, e o homem não pode usar vestido, brincando com vocês. Então, assim, muitas restrições, e agora o líder põe os outros para fiscalizar a vida da pessoa, ele fica fiscalizando o tempo todo, se faltar com dízimo é pecador, não será arrebatado, será atingido pelo cortador, migrador, assolador, devorador e destruidor, que são lagartas e gafanhotos, demônios que vão atingir a casa da pessoa, a pessoa vai adoecer, vai usar a farmácia, né, porque está sendo infiel e é ladrão, está roubando a Deus e irá para o inferno. Quer dizer, não é verdade. Eles distorceram o texto, mas esse fardo está nos ombros das pessoas. Inclusive a pessoa quer viajar, quer fazer muitas coisas, tem de pegar uma carta, tem de ficar sendo acompanhado, monitorado o tempo todo. É um fardo. É um fardo. Então agora, o jugo que Jesus punha no pescoço não era aquele pesado de madeira de uma junta de bois. O jugo do boi é tão pesado, uma canga, um objeto com 2 lugares para os pescoços do boi. É tão pesado que é para amansar boi brabo. Um deles está acostumado, com os arreios, a puxar a carroça, a puxar o carro do boi. Mas o outro, que é novo, que vai ser adestrado ali, treinado, não está acostumado. Então, quando é botado no jugo, o jugo é tão pesado que é para ele ficar quieto, ficar do lado do outro e o outro ir arrastando ele junto, com aquele jugo no pescoço. É isso que os líderes fazem. Já Jesus faz diferente. Quando ele diz, o meu jugo é suave, ele está dizendo, o meu jugo é suavidade. Não aperta para baixo e segura dos lados, não. Leva para cima. O que Jesus quer é que você esteja sendo empurrado para cima, para o alto, para a glória, para a vitória. É isso, né? O meu fardo é leve. Então, o fardo que as pessoas levavam nas costas, nos ombros, que é o meu tema de hoje, você ficar livre do fardo. O meu fardo é leve, é leveza, é levitar, ou seja, o que ele tem para você levar é algo que faz você flutuar, que faz você ficar saltitando, querendo voar. É isso aí. Então, muito bem, em Isaías 61, está escrito, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, na profecia para o Messias. Assim como em Isaías 53, falando do servo sofredor que é o Messias. O Espírito do Senhor está sobre mim. E esse texto de Isaías 61 foi essa parte do rolo que Jesus abriu no templo dos fariseus, no dia em que ele entrou no templo a primeira vez. E leu, porque me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, aos oprimidos, aos presos, a abertura de prisão aos presos, a quebrar as correntes dos algemados, a pregoar o ano aceitável, ou seja, era exatamente para liberar as pessoas do fardo. A salvação é isso. A salvação não é um conjunto de regras e de doutrinas. Jesus provou isso. Ele falou
Quem ama a Deus de todo o coração, de toda a alma e do entendimento, e amar o próximo como a si mesmo, já cumpriu com a lei e os profetas. Acabou. Não tem mais fardo, não tem mais a Torá, não tem mais o Talmud, não tem a lei de Moisés, 613 preceitos da lei de Moisés, não tem mais. Agora é só o amor. Paulo disse em 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior é o amor. Então agora, que o amor seja algo que norteie a tua vida. E ele está acima de todas as coisas. E eu vou um pouco além. A igreja ensina que o amor é só o amor de um homem para uma mulher. Sexo oposto, só isso, acabou. Não. Eu não vou entrar nesse viés aí. Eu vou dizer que Davi falou: o amor de Jonatas era muito melhor do que o amor das mulheres. Eu não vou dizer que Davi e Jonatas tinham um caso de homossexualidade aí. Não estou falando isso. Eu estou dizendo que o amor amplo, o amor abrangente, como João 3:16. Porque Deus, o maior ser, amou a maior expressão de afeto, o mundo, isto é, o maior número de homens, que deu o seu filho, o maior presente, o maior filho, unigênito, o maior de todos os filhos, para que todo aquele, o maior número de homens, que nele crê, a maior forma de aceitação por Deus, tenha a vida eterna, a maior vida. E ainda diz assim, para que todo aquele que nele crê não pereça, o maior livramento, mas tenha a vida eterna, a maior vida. Então isso é dizendo que o Messias veio e deu a vida, e quem crê recebe isso, a vida eterna. E isso é retirar o fardo do pecado, é retirar o fardo da lei, é retirar o jugo da culpa e agora receber a graça, o favor. O favor é uma mão segurando a pessoa. O favor é uma mão pegando nos braços. É alguém botando no colo, é alguém abraçando, é alguém simplesmente tirando você do precipício, tirando você do labirinto, tirando você da caverna, simplesmente levando você para a vida, tirando você do aprisco. Jesus disse: as minhas ovelhas eu não ponho em aprisco, em curral. Eu chamo elas para fora do aprisco. Elas me ouvem, eu chamo elas para fora. Jesus não disse: venha para minha casa. Não tem casa. A casa era ele e somos nós. 1 Coríntios 13:16. Ele disse: vão pelo mundo e pregam a boa notícia a toda criatura, que quem crê vai ter a vida eterna. Quem acreditar na vida eterna, no Messias, acreditar no Criador. Muito bem, então, tem um filme de Jet Li, antigo, que ele aparece no Brasil com 2 nomes. Acho que o nome original, talvez lá de Hong Kong, seja Tai Chi. E aqui no Brasil, Batalha de Honra. Nesse filme, a Gisele Khan e o Jet Li são os protagonistas. E eles enfrentam uma batalha contra o sistema que oprimiu os camponeses. E eles foram traídos. Os amigos traíram amigos. E o Jet Li ficou muito desgostoso com isso. E isolou-se, começou a beber vinho e a ficar embriagado e começou a ficar meio que neurótico e ficou esquizofrênico e simplesmente não estava batendo bem da cabeça. E aí ele ficou treinando, fazendo treinamentos, mas não estava bem da cabeça, e ficaram cuidando dele. E um dia, ele estava no campo lá, era no campo de arroz, né? Plantação de arroz, e uma pessoa chamou um homem que estava com um fardo bem grande nas costas, e disse assim: a sua mulher deu à luz o seu filho. E ele animou-se e ele saiu andando carregando o fardo, e o homem falou: livre-se do fardo. Tira esse fardo. E ele tirou e ele pôde correr para ir ao encontro da esposa e do filho que tinha nascido. E aí o personagem do Jet Li disse: livre-se do fardo. Aí ele notou que ele estava com fardo, precisava se livrar do fardo também. Então essa foi a recuperação dele. Começou com a mente dele. Eu lembro que na casa de meu pai, quando eu tinha 12 para 13 anos,
O meu irmão, encostado ao mais velho, o irmão Nequinho, Manuel Lima, ele estava na Maísa, Rio Grande do Norte, aqui vizinha, aqui é o Ceará, aqui é a Chapada do Apodi, região jaguaribana. Ele estava na Maísa, que fica entre Paraúnas e Mossoró, Rio Grande do Norte, trabalhando na empresa Maísa. E o meu irmão mais velho estava aqui em Lagoinha, no distrito, nós morávamos na localidade de Vila Nova, ele estava em Lagoinha cuidando de um comércio que era do meu tio, Quinquim, Fransquim, e ele estava de sócio cuidando daquele comércio, meu irmão mais velho. Meu pai viajava bastante e eu, adolescente, ficava por casa com a minha mãe e minha irmã Neide. Havia duas crianças pequenos, que era o Chaga, Francisco Chagas, e a Gracinha. Minha irmã, a Gracinha, que é Maria Lima, chamamos de Gracinha. Maria das Graças, chamamos de Gracinha. E eu lembro que algumas vezes eu me sentia um pouco só. As crianças estavam dormindo, brincando, e eu me aproximava da minha mãe, que estava com a minha irmã, e ela dizia: esse menino só quer ficar no meio das mulheres. Esse menino é igual o bendito sois entre as mulheres. O menino vai fazer alguma coisa, ficar junto das mulheres aqui. E eu algumas vezes pegava uma espingarda, uma baladeira, um estilingue, e eu saía na mata. Eu não me sentia muito bem em casa realizado, sabe? E eu tinha um desejo de viajar, quando eu fosse adulto, viajar, conhecer o mundo. Então, com 16 anos, completando 17, na verdade, já em Mossoró, no Rio Grande do Norte, eu aceitei a fé em Jesus e senti a vontade de fazer uma visita à minha tia Rosinha, que morava na Maísa. Né? Tinha uma casa na vila da empresa Maísa, e eu fui e acabei não voltando mais para casa. Ou seja, eu passei a viajar, a andar e vinha visitar meus pais, mas já não morar mais com os meus pais, a partir de 17 anos. Passei 6 meses na Maísa, depois vim aqui para Lagoinha Xeré, que é região Vale Jaguaribe, vizinho a Limoeiro do Norte. Passei um ano evangelizando aqui. Aqui só tinha 17 crentes na única igreja, Assembleia de Deus Templo Central, que é Ministério Belém. E eu fiquei um ano aqui. Depois fui para Fortaleza. E lá em Fortaleza, eu passei 2 anos morando com a tia minha. E depois disso, eu passei um curto período de tempo, alguns meses, morei na cidade de Caucaia com o pastor Eliude. Depois de Caucaia, eu fui morar em Parangaba, morei uns dias em Parangaba, entre Parangaba e Papicu, linha férrea Mucuripe ali, fiquei uns dias morando em Parangaba, e de lá, com 21 anos, eu fui para o primeiro campo, Marruás, que é distrito de Itauá, Marruás e Guaribas, distrito de Itauá, fui para o meu primeiro campo, e foi assim, enfim, então eu sempre vinha visitar meus pais que estavam no Rio Grande do Norte, vieram para o Ceará, depois retornaram para o Rio Grande do Norte, e eu fiquei visitando, e enfim. Quando eu saí, quando eu passei a viajar, andar, evangelizar, de uma certa forma, eu senti sair um fardo dos meus ombros. Porque onde eu gostava, eu estava. Se eu não gostasse, eu saía. Mas eu senti uma certa liberdade. Senti que para o Pai agir na minha vida, na casa da gente, no lar na casa da gente, é às vezes mais difícil. O meu lar não. Eu tenho uma esposa e 2 filhos. Eu tenho um filho com 18, outro com 21 anos. Aqui não. Aqui a mente deles, onde eles alcançam, o que eles querem fazer, eles fazem, são coisas boas. Aqui nós somos conectados, aqui eles são realizados, felizes. O nosso lar é um paraíso. É um modelo totalmente diferente do que eu convivia com os meus pais, porém eu agradeço ao Criador por me dar uma nova vida, porque os meus pais também automaticamente eles mudaram bastante a forma que eles acreditavam, eles aceitaram a fé. Né? O meu pai já faleceu, já partiu, já está com o Senhor. A minha mãe e meus irmãos continuam aqui, moram na localidade, mas houve uma mudança quando a gente creu no Evangelho, enfim. Né? Mas, ok, então, estou dando um exemplo aqui. Quando eu, antes de aceitar a fé, eu treinava numa academia de Kung Fu em Mossoró. Foi lá onde eu aceitei a fé. E o treinamento era tão pesado, e toda noite a gente fazia uns combates lá. E eu sentia, eu queria evoluir, mas eu achava algo tão pesado quando eu aceitei a fé, que eu li Efésios 6, 10 em diante, dizendo que não temos de lutar contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades. E eu decidi, mesmo sabendo que Kung Fu é um esporte, é uma coisa saudável, uma coisa boa, não é ruim.
O que é ruim é as pessoas fazerem confusões, mas o esporte em si, você pode competir, você pode crescer, você pode montar a sua academia. É um esporte muito bom, principalmente você treinar jiu-jitsu, qualquer uma arte marcial é eficiente para você. Mas na época, para mim foi como retirar um fardo do meu ombro. Fiquei muito feliz por minha batalha ser espiritual eu não ter de treinar mais artes marciais, né? Apesar de eu gostava, mas já estava achando como um fardo para mim. Havia muito desafio para mim. E assim, e de fora também pessoas, né, que não eram evangélicas já literalmente queriam me desafiar. Achava que porque eu treinava eu tinha o dever de dar uma surra neles, né? Que acabei quase fazendo isso. Quer dizer, em alguns até dei umas porradinhas neles, né? Pois bem, agora, resumindo essa palavra. Quando eu aceitei a fé em 93 e eu passei a orar e jejuar todo dia, com rara exceção, mas todo dia eu jejuava, fazia até um diáriozinho. Eu ouvia sempre pregadores como Napoleão Falcão, Takayama, Gesiel Gomes, Gilmar Santos, Abílio Santana, eu ouvia muito sobre a oração, principalmente Napoleão, sobre a oração. Então, eu entendi que quanto mais eu tivesse orando, mais Deus me usaria. Só que eu lembro que o jejum e a oração que eu estava fazendo começaram a me oprimir. Começaram a trazer uma opressão na minha mente, um cansaço no meu corpo. E eu lembro que lá no Quintino Cunha, Fortaleza, em um dos bairros lá de Fortaleza, eu estava numa vigília e eu senti um cansaço e uma opressão tão grande que eu me debrucei numa cadeira e fiquei sem forças e apaguei ali. Praticamente dormi, praticamente desmaiei, né? E uma pessoa me acordou e disse: "Você veio para orar ou para dormir, meu irmão?" E aí eu falei: "Rapaz, depois eu lhe explico." E aí eu perguntei ao pai, eu disse: "Pai, o que está acontecendo comigo? Eu oro tanto, jejuo tanto, e ao invés de ficar com forças, com energia, com poder, eu me senti oprimido aqui. Eu praticamente desmaiei de tanta opressão, de tanto cansaço e pressão na minha cabeça, né? E muitas vezes me sentia vulnerável para o próprio espectro do adversário. Eu me sentia, muitas vezes tive sonhos, pesadelos, sendo oprimido. E aí eu tive um sonho. Eu sonhei que um pai de família vestido de branco, com roupa de luz, e os filhos. Ele estava com uma bandeja branca, reluzente, luz, e ele estava distribuindo o pão para os filhos. E os filhos tinham na mão pratos, todos da mesma cor de luz. Mas havia algo oposto ali. Havia um ser que vinha todo da cor desse terno aqui, todo escuro, e o prato também era escuro. Ele vinha. Era a sombra da luz, né? E aí se aproximava e eu perguntava: "Pai, quem é aquele? É o diabo?" E o pai falou: "Não, é você. Você está oprimido, você está assim, você está negro oprimido." E aquele ser da cor do meu terno aqui se aproximava do ser de luz, com os filhos de luz, e estendia o prato para o pai de luz. E o pai botava uma comida, algo dentro do prato dele, e quando botava, o prato dele ficava reluzente, da mesma cor dos outros, e as vestes dele, ele tudo ficava reluzente. E aí o pai falou: "Filho, você pode sentir inspiração e orar, tudo bem. Você pode sentir inspiração e ler. Você pode sentir inspiração e jejuar. Mas não pratique isso, não faça não. Não precisa fazer isso. Pode, porventura, não está escrito na minha palavra, jejuar os convidados enquanto o noivo está presente, eu estou contigo. Não precisa fazer nada disso, não." "A minha graça te basta, o meu favor te basta." Então, irmãos, eu acordei e entendi. Saiu um fardo do meu ombro. Porque o jovem faz muita coisa. Eu pensava, falando aqui para adulto, masturbação, por exemplo, eu acreditava que se o jovem fizesse isso, era pecado, e que ele não poderia pregar nem falar nada, Deus não iria usá-lo. O Criador me mostrou que não tinha nada disso. Não tinha problema. Não havia problema com nada disso de jovem. A graça dele era suficiente para tudo. Então vocês podem acreditar que eu, jovem, ainda com 18 anos de idade lá, fiquei totalmente livre. Minha mente ficou livre. Então eu só jejuei, eu orei.
eu ainda, praticamente, eu continuei jejuando, porque eu gostava, mas não me oprimia. Eu jejuava o tanto que eu queria, assim, eu comia na hora que eu queria, eu não me oprimia. Eu não ia avante, né? Não fazia um jejum prolongado nem nada. Porque durante quase 12 a 15 anos da minha vida de fé, eu praticamente jejuava todo dia. É tanto que eu sempre fui muito saudável. Eu passei a ficar meio dodói de 2016 para cá, de 2015 por aí para cá, que eu passei a desenhar sentado, trabalhando com artes, fazendo arte sentado. Esse é o meu trabalho, né? A gente vende no leilão. E aí eu passei a ter problema na complicação no meu sangue, a glicemia. Falta de circulação, por ficar sentado muito tempo. Mas até então eu era muito saudável, porque o jejum. Mas enfim, então o Pai me mostrou que a graça é o favor dele. Então vocês que são pregadores, pastores, ponham isso na sua cabeça. Confie que quem dá poder, quem usa você, é o favor, é a graça do Pai. Não vem de nós. É dom do Pai. Não de obras para que ninguém se glorie. Então é o seguinte. Quando eu fui líder de igreja durante 8 anos, fui o mais novo no Ceará. Uma das igrejas, Catarina, foi a penúltima igreja, tinha 2 diáconos, 9 presbíteros e 24 auxiliares. Havia ali 3 presbíteros, que eu não vou citar nome aqui, que eram cão chupando manga. Eles eram muito ruins, muito trabalhosos, muito falsos. Eram muito falsos. Mas antes de ir para lá, eu soube que a igreja estava dividida. E era eles que estavam envolvidos com divisão. E a igreja ficou junto ali, enquanto eu estava lá. Mas teve até alguém que me disse que quando eu saísse, a igreja ia prosseguir com o plano de se dividir. Então, trabalhar com aqueles homens, em alguns momentos, foi opressivo. Não tinha como agradá-los. Podia fazer o que fizesse, podia fazer tudo certo, não tinha jeito, ele estava cochichando, falando por trás, sendo falso, traiçoeiros, criando calúnias e armadilhas para me pegar. Até que um deles, 2 pastores falsos, Samuel Silva de Acopiara, vizinho, um velho, e um outro velho também, que era Isael Ramos de Oliveira, era de Iguatu. Eles conversaram que um amigo deles, Cícero Leite, chamado Neinha, que era vizinho a mim, era pastor de uma igreja chamada Flamengo, que era distrito da cidade de Saboeiro. E aquela igreja do distrito chamado Flamengo, uma grande igreja, um povo muito bom. O Cícero Leite, que estava lá, ele pecou. Segundo o pastor presidente Sebastião Mendes Pereira, ele não dava mais para ficar no campo e ele pediu a Samuel de Acopiara e Isael de Iguatu, que eram conselheiros e pastores, que tomasse a igreja de mim, de Catarina, e desse para ele, para o Neinho, o Cícero Leite. E o Samuel e o Isael disse, nós vamos fazer. E o presidente me avisou, tem uns homens que vão aí para querer tirar você, mas você é o pastor daí, fique firme. E o presbítero, que era primo do pastor vizinho, o Olival, chamado Olival, cedeu a congregação. Os líderes das outras igrejas foram lá, que era do mesmo ministério, né? Nós fomos consagrados na mesma convenção, né? Eles eram conselheiros de pastor e fizeram essa covardia. Foram lá e deram posse do pastor vizinho de Saboeiro na congregação de São Gonçalo, que era o presbítero Olival, que era primo dele, do pastor lá, dividindo Catarina, que era para eu sair. Então, eu queria ser itinerante, eu tinha no coração ser itinerante, já estava... Eu pedi ao pastor presidente depois que eu queria entregar a Catarina. A mocidade na sede juntava quase 60 jovens. E eles disseram, pastor, se tiver alguma coisa errada, nós vamos em peso no templo central, lá na sede, falar com os presidentes e não tira o senhor daqui. Eu falei, não, é porque está no meu coração, eu quero ser itinerante. Eu quero ser itinerante. Mas eu digo que quando você entende o que é o sistema, e a igreja que eu fiz parte também é corrompida por causa desses lixos, como aquele Samuel, aquele Isael, de merda, lixos. Eles mentindo dentro do carro, estava o Cícero Leite dentro do carro e o Samuel e Isael, eu estava lá com eles, eu falei, eu estou com vergonha de estar diante de 3 mentirosos, viu, senhores? Mentirosos, safados, nojentos, fedidos. E eles, o que eles disseram? Nada. Eles estavam fazendo coisas erradas, porque são manipuladores, nojentos.
Então eu pedi ao presidente, fala o seguinte, Catarina tinha 300 irmãos. Eu disse, lá em Guaramiranga, eu passei 3 dias conversando com eles, na convenção. Em Guaramiranga tem, no maciço de Baturité, na parte turística, é uma cidadezinha bem pequenininha turística, uma igreja sofrida pequena, era, na época, 2005. Os irmãos ali são caseiros, cuida de mansão de ricos, porque é um lugar turístico e cheio de pessoas poderosas lá. Final de semana mudava de 8 mil para 12 mil habitantes, porque o pessoal ia para lá final de semana. Todo ano tem festival de jazz, e blues, e gastronomia, e dança, e tudo. Lá tem 2 teatros, lá é um lugar que artistas vão para lá final de semana, Guaramiranga. Mas a igreja era pobrezinha, tinha 20 crentes. E eu pedi ao presidente para trocar a igreja de 300 crentes por uma de 20. Eu insisti 3 dias e passei 1 ano fazendo um trabalho lá e fui ser itinerante. E como itinerante também, tornou-se um fardo. Porque eu me baseei em Mateus capítulo 10 e versos 10 em diante, quando Jesus falou que fosse de 2 em 2, Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, e vai por aí afora. Não levasse comida no alfoge, não levasse espada, não levasse moeda. O trabalhador é digno do seu salário. Então, o que recebeste de graça, dai de graça. Apesar de eu ter pago no seminário, eu ganhei 1 ano de presente de um diácono chamado Antônio Carlos Farias, um diácono do Quintino Cunha, onde eu congregava. Ele pagou 1 ano de seminário. O outro ano eu paguei, mais outros 2 anos da ETAD, do outro seminário eu paguei também, mas eu agora não cobrava para pregar. Então, porque eu não cobrava, eu não tinha um compromisso fixo de cachê, não tinha um contrato. Aí eu estava pregando em eventos com outros pastores e cantores que haviam cobrado. Eles pagavam, chegavam para mim e diziam, pastor, fiquei no limite. Daqui a 30 dias eu lhe dou uma oferta, mas não tenho nada para você. Então isso me oprimiu bastante. Quantas vezes a minha esposa disse, se você não fosse um homem de Deus, eu te deixava, porque uma mulher não aguenta isso. Passar necessidade até chegar a faltar o pão. E você fazendo... Tem uma coisa errada. Eu falei, mas tem errado, é esse sistema que está aí. Eu estou pregando a verdade, eu pregava sobre céu, inferno, os dons, virtude, novo nascimento, a cruz, a salvação, vida eterna, os galardões, os juízos. Eu pregava a Bíblia. Enquanto isso, o seu Marco Feliciano, o seu Elson de Assis, seu Aldeído Costa, seu Abílio Santana, até o seu Napoleão Falcão, estavam pregando sobre os sonhos de Deus na tua vida, dizendo às pessoas para dar a maior oferta que pudesse, que Deus ia mudar e ia realizar todos os seus sonhos, pegando a ideia de Edir Macedo, de Valdemiro Santiago, de R.R. Soares, de Agenor Truque, de outros aí da Igreja Universal do Reino do Dinheiro. E aí era só prosperidade, e para eu pregar a palavra verdadeira, eu sofri por isso. Passei 10 anos pregando e quase todo mês cortavam água, cortava a luz, não tinha como me manter direito. Ficou difícil, ficou. Chegou o momento que eu disse, eu vou trabalhar com as minhas mãos, vou sair, eu não quero mais liderar a igreja, até porque eu vi a corrupção lá, e obedecer àqueles líderes, alguns dos líderes, como um secretário que tinha lá, o senhor Adonias, era um peso enorme. Bicho iracundo, com a cara feia, tudo metido a juiz. A minha esposa, toda vez que ia conversar com uns líderes comigo, tinha medo de se queimar, que eles ficavam olhando com olhar de juízo, querendo fazer um raio-x da pessoa. Sabe, essas lideranças, essas coisas que tem aí, é uma coisa nojenta. E era um fardo já para mim, eu queria ficar livre dessas desgraças, ficar livre logo disso. E eu não queria mais voltar a fazer isso. Aí tem uma hierarquia na igreja, só que e diz que no céu tem hierarquia. Mentira! Não, não tem essa hierarquia. Não, mas porque tem Deus, aí depois tem Jesus, aí tem o Espírito Santo, aí tem uns serafins ao redor, aí tem os querubins mais embaixo, aí tem o arcanjo Miguel, aí tem os anjos, aí tem o Gabriel que é um pouco maior. Não, 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 não. Não tá essa classificação arredondadinha, não. Isso é coisa de religioso, para pegar você e pegou você. Então havia outra coisa também, como itinerante, que isso estava me oprimindo. É porque eu não poderia falar toda a verdade. Se eu falasse na igreja que eu fosse pregar e dissesse assim, olha, Jesus, quando viu as pedras do templo, que Pedro disse, que pedras, que edificações, Jesus disse, não vai ficar pedra sobre pedra. Quando Jesus chegou no templo, que os cambistas estavam lá vendendo animais, e com as moedas lá de câmbio, e Jesus virou as mesas e expulsou os animais, e eles disseram, com que autoridade tu faz isso? Ele disse, eu derrubo esse templo em 3 dias, eu edifico novo, não é de novo o mesmo templo não. Novo, que seria dentro do corpo, 1 Coríntios 3,16, templo do Espírito Santo, somos nós. E aí, Jesus disse, a casa de meu pai
Estava escrito, o zelo da casa do meu pai me consome, né? O zelo da tua casa me consome, né? E ele ficou irado e disse, a casa do meu pai é chamada casa de fala, é ser humano, casa de oração. Eles puseram oração para que as pessoas entendessem que o templo é a casa da oração. Não, 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 não. A patrística que escreveu o texto, especulando, perguntando, ele disse que os discípulos na hora não entenderam quando ele disse, minha casa é chamada casa de oração, casa de fala, mas quando ele morreu e ressuscitou, entenderam que falava do corpo. Então, na hora que eu disser, Jesus falou para a samaritana, o dia já veio e a hora chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, não no templo em Jerusalém, nem no monte dos samaritanos, é em espírito, não é mais no templo. E Estevão, morrendo apedrejado, disse, ele não habita em templo feito por mãos humanas. E Deus falou, eu sou grande rei que não habito em templos humanos. Onde me caberia, né? E Paulo falou para os atenienses, ele não habita em templo feito por mãos humanas. E lá, saindo do Egito, eles pediram um templo, Deus disse, eu não farei, eu sou grande rei. Mas vocês façam um tabernáculo de pele de animais portátil que vocês carreguem. Davi disse, alegrei-me quando disséremos, vamos à casa do Senhor. Mas só que não havia casa nenhuma, era ele sonhando, querendo. E Deus disse, não faça templo. E aí um dia ele disse, mas a arca do Senhor não tem um lugar certo, eu moro numa casa de cedro, eu vou fazer um templo para Deus. E o profeta Natan disse, vá, faça o que está no teu coração, você é rei, você é escolhido de Deus. Um homem segundo o coração de Deus, ou seja, não é que anda segundo o coração de Deus, é que Deus escolheu, quer dizer isso. Segundo o coração é que Deus escolheu, não que ele fosse 100%, né? E aí o Natan foi, aí Deus incomodou o Natan, ele voltou e disse, não, você não vai fazer não. Deus mesmo vai fazer um templo para a habitação dele, ou seja, fez e veio. Quem foi? Foi aquele que nasceu no ventre de Maria e cresceu. Esse foi o templo dele, que ele habitou aqui, entendeu? É assim que está escrito. E aí, na hora que eu falar isso, eu vou dizer, nunca mais volte para esse templo. Isso aqui é iniquidade, Jesus já derrubou. Isso aqui é ir contra o Criador. Não é mais santuário terrestre, nem figura sacerdotal, nem culto divino que agrada o Criador, está escrito. O pastor não vai gostar. Então eu estava me oprimindo já a ser itinerante, porque eu não podia falar a verdade. Por isso eu montei esse canal para falar a verdade. Entendeu? Porque alguns dizem, não, você nunca conheceu Jesus? Você nunca pregou? Você é um fracassado, que era de alguma igreja do Macedo, de alguém, e aí não prosperou e agora está aqui. Mentira. Eu fui bem sucedido onde eu trabalhei. Fundei igrejas, dirigi igreja, fui bem sucedido. Saí de cabeça erguida, abri mão, tenho minhas credenciais de pastor e carta, tenho aptidão e liberdade para abrir igreja onde eu quiser, mas eu não vou fazer isso. Vou falar pelo YouTube. Mas essa opressão do ministério eu tirei. De não poder falar a verdade no púlpito, então aqui, nesse púlpito aqui, eu posso falar a verdade. É mais um fardo que eu tirei. Então, meus amados, concluindo a minha participação nesse texto, eu quero dizer que uma das coisas que me oprimiram durante a minha vida foram pessoas tóxicas. Aquelas pessoas que, por mais que você explique as coisas, elas se levantam e ficam contra você. E isso ocorreu durante muito tempo em minha vida. Quando, em 2014, eu falei para minha mãe que, um tempo próximo, minha mãe tinha dito assim, eu estava em São Paulo, aí falei no telefone com a minha mãe, ela disse, filho, eu vou casar de novo. O meu pai, tínhamos sepultado o nosso pai, né, ele tinha partido, e ela tinha mais de 60 anos, ela disse, eu vou casar de novo. Eu respondi, mãe, mamãe merece ser feliz, mamãe sempre foi mulher de um homem só. Quem traiu mamãe muitas vezes foi meu pai, não a minha mãe. Mamãe é fiel, é uma serva do Criador, desejo que mamãe seja feliz. Mas aí em 2014, na hora que eu vi a corrupção muito grande, a maçonaria muito grande na Assembleia de Deus, aí eu notifiquei para minha mãe, mãe, eu vou deixar de ir nas reuniões dos obreiros no Templo Central, de participar com eles, eu vou estar na minha casa com a minha família, como dizem aqueles, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não quero ficar indo no templo porque eu tenho visto aquilo que Jesus pediu, ele disse, um dia eu vou falar, venha bendito do meu Pai, possuir o reino eterno, preparado para ti desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome, tive sede, estive nu, preso, doente, estrangeiro, e você cuidou de mim. E eu não tenho visto isso acontecendo. E por isso, por enquanto, eu quero ficar na direção do Criador, eu vou trabalhar com as minhas mãos, estar com a minha família. Aí minha mãe respondeu, quer dizer que você... Agora quer dizer que você sabe mais do que os outros.
Que você conhece a verdade, os outros não conhecem. Que você é melhor do que os outros. É isso, meu filho? Eu falei, não, mãe. Eu estou dizendo que há coisas que Jesus pediu para fazer que os homens não fazem. Por onde eu passei pregando, eu vi os líderes sempre ficando ricos e uma multidão de gente pobre. E ninguém reparte, ninguém ajuda, é só os líderes que ficam ricos. E eu, como líder, não quero fazer parte. Ela, então, meu filho, eu estou aprendendo errado. Você quer dizer que não é para ir para a igreja? Eu falei, não, mãe, eu não estou convidando ninguém. Eu sozinho estou dizendo que vou ficar com a minha família. E mamãe, não, você está dizendo que não é para ir para a igreja. E deu uma rabisaca, como a gente diz, vira as costas assim e sai andando. Então, isso me incomodou. E durante 5 anos minha mãe ficou um pouco diferente comigo. Não queria nem que eu abrisse a boca, falou para os parentes. Foi imediatamente, falou para um sobrinho e disse, Madison, meu filho, o Francisco, ele é o nosso pai na fé, o primeiro que aceitou a fé. Ó. Mas agora olha como ele está. Agora não siga mais ele não dê mais ouvido a ele não. E falou para uns parentes que não queria me ouvir falar comigo porque eu atacava os pastores. Porque eu disse que os pastores estavam pregando sonho de José, promessa não cumprida, Mefibosete na mesa do rei, Lodebar nunca mais, dia da vitória, dia da virada, restauração e restituição, não era baseado na escritura. Eles pegavam o texto e pregavam baseado na teologia da prosperidade para fazer grandes ofertas enganando as pessoas e não pregavam o verdadeiro evangelho. Então, enfim... Então, depois de 5 anos, eu chamei minha mãe, conversei com meus parentes, que meus parentes, irmãos, 5 anos ficaram diferentes comigo, porque eu saí do sistema, entendeu? E durante esse tempo, pessoas tóxicas, elas começaram a tirar pedras em mim. Tem uma prima minha, é Sila, que quando eu era pastor em Hererê, aqui vizinho na região, eu levei ela para lá para cantar, convidei que ela canta. Ela tinha gravado o CD, eu comprei o CD, distribuí com os irmãos o CD, tirei uma oferta para ela, cuidei dela e liguei até para outros pastores para fazer isso. Quando eu fui para a cidade de Catarina, que era uma cidade maior, que tinha mais gente, eu convidei-a, levei-a para lá, para Catarina, para ela cantar lá. E fiz o mesmo procedimento. Espalhei os CDs na igreja, para os irmãos, para os obreiros, o CD dela. Dei oferta para ela, recebi com tanta alegria. Quando eu saí do sistema, eu estava conversando com ela e dizendo que antes de sair do sistema, eu tinha um amigo chamado Sérgio Almeida, era seminarista do seminário STPC da Francisco Sá, em Fortaleza. Eu estudava o Estadec na Tereza Cristina, na sede da Assembleia de Deus Templo Central, que é Belém. E aí eu ia na casa dele, a gente conversava, congregávamos na mesma igreja do Quintino Cunha, éramos 2 auxiliares, éramos amigos, dividimos púlpito. E aí eu fui à cidade de Itauá, já em 2014, para 2014, foi. Eu fui na cidade de Itauá, soube que ele estava lá, e quando eu cheguei na recepção, ele viu que era eu, ele me deixou 1 hora esperando, depois disse que o telefone estava falhando e não me recebeu. E aí, eu não entendi por quê. Mas aí quando eu estava, aí eu vim embora. Né? E aí quando eu estava contando isso para essa minha prima Cília, que eu levei para cantar nas igrejas, ela disse, inclusive eu quero até dizer você que não quero mais que você fale de Deus, nem para mim, nem para meu marido. Eu falei, mas não estou entendendo, eu nunca andei falando de Deus para você, nem nada, eu estou apenas dizendo aqui que o meu amigo Sérgio, eu fui na igreja dele com meu irmão, Chagas Lima, e ele deixou a gente 1 hora esperando, depois disse que o telefone estava falhando e não recebeu a gente. E eu estou dizendo o que aconteceu, né? Mas ela, não, é porque agora eu quero aprender do Espírito Santo. E simplesmente eu achei aquilo tão estranho, porque se eu fosse um bruxo perigoso, que tivesse, digamos, grimórios de Salomão, por exemplo, clavículas de Salomão, Pequena Chave, a Goétia, e um livro de São Cipriano enterrado perto de casa, e eu tivesse palavras mágicas, e ela sentisse essas vibrações, e disse, não fala não, para mim e para meu marido, não fala não. Mas eu morei 2 anos na casa em Fortaleza com a mãe dela, a minha tia. Lá eu ajudei a apartar a briga dela com o marido esmurrando ela, porque ela era muito esquentada, né? Aí a minha tia mesmo pedia que eu fosse lá orar por eles, né? Aí um outro primo meu também, conhecido como Dãozinho, eu me envolvi num acidente, eu estava fazendo campanha de quilo para ajudar as pessoas, me envolvi num acidente, contraí umas dívidas involuntárias, minha esposa e eu, por causa de uma empresa chamada Herbalife. E ele que conhecia, eu já falei no outro vídeo aqui, meu primo falou mal de mim na Vila Nova. Ele foi e falou para um grupo de obreiros lá na congregação da Vila Nova, conhecendo o meu testemunho, a minha vida, de jejuar todo dia, de orar, sabe? Até a ressurreição de mortos aconteceu, a ressurreição do menino Samuel. Procure no vídeo contando esse testemunho, eu tenho provas disso. Ele reuniu com os obreiros e falou, o Francisco lá, ele tem a lábia.
E falou que eu era apenas um golpista que tinha lábia, porque ia trazer umas contas. Coisa que nunca tinha feito antes, nunca tinha negociado com dinheiro nem nada. Foi um trabalho que eu fui montar, porque eu agora não estava recebendo dízimo, salário de igreja, nada, de montar um trabalho, tive um acidente, tive prejuízo. Algumas pessoas não me pagaram dinheiro, o material que eu espalhei, que era da Herbalife, ficaram me devendo e eu desenhei quase 9 anos trabalhando, pagando conta e ainda tenho. Então ele fez isso conhecendo a minha vida. Disse, não falou que eu era pastor, nem que eu era itinerante, nem que eu era pessoa que orava e Jesus curava, que Jesus batizava e que tinha pegado tudo que eu consegui como pastor e repartir com os carentes e com o carrinho velho estava fazendo aqui campanha de quilo. Não, só disse que eu era um tipo do malandro que dava golpe, que o que eu tinha era só lábia. Isso me ofendeu bastante. Viu, Dãozinho? Viu, primo? Filho da minha tia, irmã do meu pai. Eu me ofendi bastante com você. Porque isso não é vacilo de crente, isso é uma tremenda covardia. Eu estou falando aqui sobre se livrar de fardo. E para concluir essa parte de testemunhos, recentemente eu falei do meu canal para o meu irmão mais velho, eu até falei em alguns vídeos aqui. E ele simplesmente veio com 4 pedras para mim. Ele disse, você faz os seus trabalhos, igreja, as coisas para atacar os outros. Eu falei, mas você viu algum vídeo do meu canal? Não. E é para que esse canal mesmo? Você fala de quê? Eu disse, esse canal eu fiz ele porque em 2019 eu comecei, porque eu deixei de ser itinerante, ninguém sabia onde eu estava, e eu não era mais líder de igreja, eu estava desenhando, né, e ninguém sabia a notícia, para começar a dar notícia. Ele falou, as tuas coisas não é para os outros não, tu faz para tu. É que ele faz as coisas e quer que os outros vejam, e começou a falar de uma forma tóxica, me agredindo com palavras e dizendo... Ele quer que a gente dê as coisas para ele, mas não dou nada porque ele é assim. Nunca pedi nada a ele, nunca dei esperando nada dele. Né? Eu não visito a casa dele porque ele é assim. Não, ele passa de ano, às vezes, sem ir na casa de um irmão, porque ele sempre foi oculto, assim, andando com os amigos, tomando, entendeu? Uma bebidinha, assim, sempre foi a vida dele. Todo mundo conhece. Nos últimos anos, as pessoas que dizem assim, tu é irmão do Toninho? Aí eu falo, sou. Aí diz assim, o teu irmão tora uma pinga, viu? É o que eles dizem, né? O cara, do nada, eu tinha ele com uma pessoa boa, meu irmão mais velho, no lugar do meu pai, porque o meu pai faleceu, o cara simplesmente partiu para cima de mim, dizendo um monte de coisas assim. Falando um monte de coisas, uma coisa tóxica, nojenta. Eu rebati na hora, eu não aceitei, sabe? Não aceitei. E para concluir, essa parte de merda que eu tô falando aqui, agora... Sábado passado, olha o que acontece. Eu tenho um vizinho aqui, que ele é o pai da esposa do meu sobrinho, Madison. Desde que eu cheguei nesse lugar, eu trato todo mundo como amigo. Esse povo aqui não é evangélico, esse povo aqui, e eu me sinto bem no meio deles. É música de um lado, é música de outro, é música bem alta de um lado, é música na frente, é música do lado. Eu não ligo para isso. Sempre falei para eles. Eu emergi de um lar... Aqui mesmo em Lagoinha, Xeré, numa rua chamada Rua dos Bofetes. Nome engraçado. Meu pai tinha um barzinho. Então, música de Franquito Lopes, O Índio Apaixonado. De Eliane, Rainha do Forró. Música da Francis Dalva. Música do Alípio Martins. Música de um monte de gente que você imaginar. Mas na época também teve música também de Michael Jackson, de Hit também, de Roupa Nova, sabe? Então eu nasci no lar assim, essas músicas que eles põem aqui, bregas, eu lembro da minha infância, eu boto a música de Beto Barbosa, que é uma música de mais qualidade, né? Então, isso não me atrapalha em nada, né? Mas veja só, então, esse meu vizinho, sábado passado, a energia dele estava ligada na minha, porque cortaram a energia dele de novembro para dezembro, eu nem lembro. Dezembro, janeiro, fevereiro, início de março. Estava conectada com a minha energia aqui. Aí, o que aconteceu? Houve um curto-circuito na minha energia. Aí o som que ele estava tocando lá, se divertindo, 4 horas da manhã com os amigos, o som falhou. E ele veio na minha porta e bateu. E pediu para ligar. Eu falei que estava ligado, mas estava com problema, eu ia resolver. Ele voltou, brabo, e disse, não está faltando energia nos outros lugares, não. Mas se ligar aí, dá fogo e funciona. Eu falei, mas está ligado. Aqui está tudo apagado a minha casa, meu computador, não estou nem conseguindo trabalhar. Eu vou descobrir o que é, eu vou resolver. Aí o cabo de energia, um cabo grande que ele tem,
que estava ligado na minha extensão. Daqui a pouco eu escutei, foi o estalo, foi o reboliço nas minhas caixas, minhas coisas, o cabo grande, puxando, balançando, e teco-teco lá na porta da cozinha. Eu abri a porta, estava enganchado lá a tomada, eu fui abrir a porta, ele puxando o cabo à força. Aí eu disse: ei, compadre, quem chama compadre? Compadre, eu vou já resolver isso aqui. Ele disse: vá pra puta que pariu, seu filho da puta. Veja só, deixa eu voltar um pouquinho. Esse senhor, meu vizinho, Valdemar, esse senhor, que é o pai da Nayara, que é a esposa do meu sobrinho, Madison, quando eu cheguei aqui, ele e todos os outros, eu sempre tratei como meus amigos de coração. Aí, ele mata um bicho, alguma coisa, pega uma cabeça de porco, alguma coisa que eles não gostam, e oferece pra gente. Aí pega um fígado de porco, que as pessoas só comem feito picadinho, sarrabulho. Eles não gostam, oferece pra gente, aí oferece uma banana, alguma coisa. Eu sempre vi como pessoas ali generosas, né? Eu precisar do machado, uma foice, se você tem aí, compadre, me arranja, né? Arranjava, né? Aí o que acontece? Aí aqui, a filha dele adoeceu, a Vitória. Hoje é a mocinha, né? Ela adoeceu, estava no balão de oxigênio, lá em Fortaleza. Tava morre, não morre. A família toda chorando e ele desesperado. Eu fiz um propósito com Deus. Chamei minha esposa, fui lá. Chamei eles. Ele não foi porque estava muito choroso. Não suportava, né? Eu ouvi falar a respeito. Pegamos nas mãos, nós oramos num propósito para ela voltar. Ela voltou, melhorou, tá aí, com saúde. Ele teve um acidente recentemente. Eu não sei os detalhes, acho que, não sei se estava embriagado, eu não sei, de moto, e levou uma barroada, levou uma pancada, ficou praticamente com o olho cego. Eu pesquisei na internet, conversei com ele, me informei sobre cirurgia, disse a ele que o Mister Beast, que tem um canal grande, né, de mais de 300 milhões, ele fez 1000 cirurgias para olhos de pessoas e deu certo. Eu disse: faça uma cirurgia, né? E já tinha orientado a ele que se ele tiver alguma inflamação, porque inflamação, né, de bebida e tudo, que segundo algum parente, o médico tinha dito que ele não bebesse mais, né? Ele usasse por um espaço de 30 dias, se precisasse, água com limão e comesse uva, que a água com limão purifica o sangue e a uva sara. E sempre disse a ele que o que precisasse eu estava à disposição. O que acontece? Na política agora passada, ele falou: olha, eu estou com um piso aqui da minha casa para fazer, está por fazer, e não tem ninguém que me ajude. Ninguém me deu ajuda. Eu falei: olha, eu conheci uns amigos ali, umas pessoas que eu até comprei uma moto a eles, né? Negociei, né, parcelado, uma moto do meu filho, né? E eles estão até apoiando um candidato à política. Eu vou falar com eles, né, porque são empresários. Quanto você precisa? Ele falou: eu preciso de uns 40 sacos de cimento, né? E vai ser uns R$ 430. Eu falei: eu vou falar com eles, eu vou conseguir. Eu pedi a eles, pedi até que arranjasse R$ 500 para ajudar. E eles disseram: não, nós vamos ajeitar. E veio aqui em casa, me chamou até lá e passou o dinheiro para ele. Ele ficou muito feliz, ficou muito contente. Então, resumindo a história, algumas vezes que cortaram a minha luz, esse cabo que ele tem, ele me emprestou, ele ligou a energia para mim. Ficou um dia, 2, 3, não sei se chegou 4 dias. Ficou até. Aí eu falei para ele: compadre, quando vier a tua energia eu pago, viu? Beleza. Ele nunca nem me cobrou nem nada. E aí, eu soube que ele ficou sem também. E aí o que acontece? Eu disse: ligue o cabo. Então, de dezembro para cá, dezembro, janeiro, fevereiro, março, eu nunca falei nada, o cabo esteve ligado. Mas a minha energia aqui, ela tem um problema. Na minha casa, a energia era totalmente desregulada quando eu cheguei, há uns anos atrás. Quando eu ligava a geladeira, apagava as lâmpadas. Ligava as lâmpadas, apagava a geladeira. Nós chamamos a Enel, a companhia aqui. E a companhia veio e ajeitou, mas ainda continua muito fraca. Quando um vizinho mecânico liga uma máquina de solda, as lâmpadas começam a apagar. Aí eu aluguei uma casa pequenininha, aqui vizinho, uma casa pequenininha, e peguei extensões. E liguei as extensões na casa e liguei para lá. Então esses grupos de extensões eu fui plugando uma na outra, e as que estão atravessadas, né? Igual varais atravessados de uma casa para outra, as partes que tem as tomadas nas extensões, eu isolei com sacos, com sacolas plásticas, com fitas adesivas para não cair água. Mas o que aconteceu? Sábado passado,
tinha chovido, acumulou água, a água entrou em curto-circuito em uma das extensões. Então, alguma da minha lâmpada, alguma coisa acendia. A outra parte do meu computador e da casa dele, do som que ele estava ouvindo de madrugada, simplesmente parou, né? Então, ele veio, bateu na porta, depois veio, bateu, depois arrancou o fio, me xingou, né? Ele me ouviu dizendo que tudo que eu aprendi, que eu cursei seminário, estudei bastante, eu resumi em amar a Deus e o próximo, e que me sentia bem no meio deles. E que para mim, o que eu puder fazer por qualquer um, eu faço. Mas ele escolheu a mim para gastar as energias dele, para ser inimigo, né? E aí, o que aconteceu, né? Me xingou, né? Chamou minha mãe de puta, né? E, ok. Ah, mas tá embriagado. Eu até na hora, até ri. Não, depois vai passar o álcool, tá tudo bem. Aí eu, ainda de madrugada, aí eu fui com meu filho, nós fomos ver, tava uma sacola cheia que estava inflada de água, pegando água quente, fumaçando, e a tomada estava de molho. Nós desligamos, esvaziamos a água, ligamos novamente. Eu fui lá, ele já estava na outra casa da menina, vizinha. Eu falei, boa noite. Aí eu pedi para baixar o som um pouquinho para eu falar disso. Olha, foi um problema na extensão, mas eu já consegui. Você é meu amigo. Ele já tinha me xingado, eu disse que ele é meu amigo. Você pode ligar de volta a tomada que tá tudo bem, tá tudo certo, viu? Fui para casa. Ficou até uma pessoa me pedindo oração, conversando comigo, eu até orei por um rapaz. Aí, o que acontece? Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, eu vi ele, torceu o rosto, nem olhou para mim. Dei bom dia ontem, que ontem foi quarta-feira. Nem olhou para mim, torceu a cara. Os amigos disseram que é porque ele tinha estado embriagado. Já passou a embriaguez. Então, assim, eu perguntei ao pai, eu sempre fiz o bem, eu não fiz nada errado com esse camarada. Por que que ele me xingou? Por que que ele ficou contra mim? Mas aí, o pai me deu um solilóquio, que é quando o Espírito fala com a nossa própria alma. Eu vim tomar um banho, aqui na casazinha que a gente alugou, vizinha, né? E aí o pai me deu a palavra para eu falar para mim mesmo. E eu comecei a pronunciar essas palavras dizendo o seguinte: a vida é perfeita, a vida é maravilhosa, viva a vida. Você tem muita coisa para fazer, então vá fazendo essas coisas. O que flui, o que Deus te dá direção, você vai fazendo. E essas pessoas tóxicas, que elas têm algo contra você, e elas esperam oportunidade para jogar energia negativa em cima de você, para escarrar em você. Deixa essas pessoas comigo. Tira esse fardo dos seus ombros. Fique livre. Fique livre disso. De todas as pessoas tóxicas que se levantam contra você. Continue fazendo as suas coisas, que você será bem-sucedido. Se você parar de fazer o que está fazendo, para dar ouvido a esses obstáculos, essas barricadas, esses laços, essas barreiras, você vai atrapalhar a sua caminhada. Mas quem se levanta contra ti, se levanta contra mim. Quem recebe a ti, recebe a mim, recebe o Pai. Assim, Jesus falou na minha mente, e falou, e eu mesmo fui falando para mim mesmo, meu espírito falando para minha alma. Continue. O tempo irá resolver todas essas coisas. E vai ter momento que alguns deles vai estar na tua frente tentando se aproximar, tentando te agradar. E você na hora nem vai lembrar quem é. Vai dizer, pai, não estava nem te conhecendo. Porque eu vou realizar as coisas na tua vida. Tira esse fardo. Tira isso dos teus ombros, fica livre. Então, eu tenho muita coisa para fazer mesmo. Aí eu pensei, não vou deixar mais esses fardos. Porque é impressionante, né? Eu tenho muitos amigos, muitas pessoas. Na Assembleia de Deus, onde eu fiz parte mais de 20 anos, tem 4.000 pastores que a gente é amigo, não é amigo igual o Facebook, sabe? Não tem muita comunhão, né? Os que eu mais tinha comunhão era um Samuel, um amigo meu, e outro Cidrino Vieira da Silva. Era o que eu tinha mais comunhão, né? Enfim, mas é isso aí. Então eu quero, por último, dizer que a única coisa que ainda é um fardo para mim é porque eu tenho umas contas atrasadas. Da empresa Herbalife, a gente, para abrir e fechar a supervisão, tivemos de pegar dinheiro com as pessoas boas, né? Pessoas boas que trabalham, né? Do suor delas. Pessoas que negociavam dinheiro, a gente negociou, compramos o produto. Mas aí eu tive um acidente, parei de vender, as equipes que estavam trabalhando comigo pararam de vender, o prejuízo foi enorme, o produto é caro. E teve gente que ficou me devendo 1.000, 800, 400, 300 e não me pagaram. Eu tive de pagar com as minhas mãos. Então o meu próprio irmão mais velho me censurou por causa disso,
por causa dessas contas. Muita gente me censurou, né? Assim como meu primo também, que falou que o que eu tinha era lábia porque atrasou essas contas aí. Então, ainda tenho contas atrasadas. Mas, quando o Pai me concedeu pagar o restante dessas contas, todo o restante do fardo cairá, porque para viver precisamos estar livres de qualquer fardo. Então eu digo para vocês, se o templo para você, o tempo livre que você tem, você está lá no templo para marcar ponto, para que o líder veja, se isso está te atrapalhando, então saia de lá. Tire o fardo dos ombros, o fardo da religião, se estiver atrapalhando a tua vida. Seja livre, você não pode viver com liberdade com qualquer fardo nos ombros. Então, agora para mim é só eu e Deus, só o Pai, sabe? Não tem ministério para me fiscalizar, não tenho de falar no púlpito que agrada a ninguém, que eu nunca agradei, mas pelo menos, ou pelo mais, posso falar a verdade aqui, posso falar tudo que tiver de falar, porque estou livre, tirei todo o fardo, né? O último fardo que me resta é apenas umas contas atrasadas que tenho para pagar, né? Se eu encontrasse um homem como o Whindersson Nunes, talvez, se ele escutasse a minha história e dizia assim, meu irmão, isso aí é uma coisa mínima comparada com os problemas que eu tenho, né? Você vê, o Whindersson tem muito dinheiro e sofreu muita opressão. Uma das porque ele tem um coração bom. E ele gostaria que todo mundo tivesse recurso igual ele tem. É um dos motivos, né? Eu tenho bastante conhecimento para aconselhar pessoas que têm depressão. Mas dinheiro, pouquinho, né? Até agora do canal eu não tive nada ainda, né? Mas enfim, essa é a palavra. Pegue na mão do seu irmão que está do seu lado aí, do seu parente. Vamos fazer uma rápida oração. Pai Celestial. E assim eu te peço que essa extensa palavra que eu falei, eu queria resumir, mas tinha muita coisa para falar. Que ela venha edificar, exortar e consolar. E dar às pessoas a leveza, a liberdade, o fardo de Jesus que é leve. E aprender de Jesus porque é manso e humilde de coração. E encontrar descanso para as suas almas. E receber toda a liberdade e ser feliz. Pai, dá liberdade a estas pessoas. Que no fim de semana elas possam se divertir, fazer o que gostarem, que elas possam realizar os seus sonhos e não ficarem dentro de quatro paredes praticando religiões feitas por homens, mas que possam receber a liberdade que Jesus trouxe de ser totalmente livre e acreditar que somente o Cordeiro de Deus dá a vida eterna e que não é preciso mais praticar nada e nem ser preso por nada, mas tirar o fardo dos ombros. Fica conosco neste dia, em nome de Jesus. Amém. É isso. Até o próximo. Forte abraço.